que muitas vezes é o não que vai garantir que você tenha sucesso na consultoria, ok? Então, vamos lá, vamos conversar a respeito. Bom, o que geralmente eu verifico, né, em termos, com relação a esse tema? E também verifiquei, inclusive, na minha pesquisa do mestrado, quando eu pesquisei consultoras, né, isso também foi possível verificar algumas questões relacionadas a esse tema. Que quando você presta serviço para as empresas, e veja, no sistema capitalista, quem tem o poder é quem tem dinheiro, né? Mas, por outro lado, se você, enquanto prestadora de serviço, não tomar alguns cuidados, você vai correr o risco de sempre ficar numa relação com a empresa ou as empresas que você venha prestar serviço de subordinação ou subserviência, porque você vai ficar na dependência desse pagamento e aí com isso você perde a sua autonomia. E como profissionais, né, de psicologia que nós somos, nós temos um conhecimento técnico, nós temos um código de ética que nos respalda. A autonomia é extremamente importante para nós, né? Como nós vamos nos posicionar, questões técnicas que nós vamos deixar claro que, olha, só é possível fazer dessa forma, não é possível fazer de uma outra forma, né? Principalmente se implica em algum aspecto ético, em consequências para as pessoas envolvidas, que sempre a gente vai estar avaliando. Então, é bem importante refletir a respeito disso. Por isso que é estratégico que você crie alternativas para você atender mais de uma empresa, para que você não fique na dependência de uma única empresa, porque aí vai ficar bem complicado para você. Você vai apenas transferir uma relação que poderia ser seletista, mas sem os benefícios de uma relação seletista, né? Porque quando você é registrada pela CLT, né, a carteira de trabalho assinada, enfim, você tem benefícios como 13º, férias, 1/3 de férias, FGTS, outros benefícios, às vezes, que a empresa oferece, enfim. Mas, como prestadora de serviço, você não vai ter, né, esses benefícios, enfim. Mas você pode ter uma relação que caracterize, né, um vínculo até empregatício, sem ter esses benefícios. Por quê? Porque você se coloca no lugar onde você fica subordinado a essa empresa, não diz não, o que a empresa pede para você fazer, você faz, e aí fica muito complicado. E provavelmente, a médio prazo, ou às vezes até a curto prazo, isso vai gerar sofrimento psíquico, isso pode levar você a um adoecimento mental e até físico. Por que eu digo isso? Porque eu verifiquei isso na minha pesquisa do mestrado. Então, eu estou falando de algo que foi comprovado cientificamente, né, que isso pode acontecer. Em função das estratégias defensivas que pude verificar, que algumas colegas apresentavam, e também algumas estratégias defensivas que já estavam se esgotando e aparecendo o adoecimento mental e físico para algumas colegas que eu pesquisei. Bem, estratégias defensivas, quando eu falo esse conceito, é na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, né? Quando nós trabalhamos lá com saúde mental e trabalho. Então, vamos continuar a nossa conversa aqui. Eu quero contar para você uma história que aconteceu comigo. Isso já faz alguns anos, mas gerou muito aprendizado. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Olha só. Uma vez eu fui
convidada, né, para fazer uma reunião para prestar um possível serviço para uma empresa. Era uma empresa, é ainda uma empresa, existe numa outra cidade, uma empresa da área médica que fazia exames médicos, exames sofisticados de imagem, de laboratório, enfim. E aí eu fui, né, junto com a convite da gestora de RH, eu fui participar de uma reunião com o médico, que era o proprietário dessa empresa, era uma empresa bem grande, é ainda, né, uma empresa da área médica bem grande, e tinha alguns outros profissionais juntos, acho que tinha um filho, não me lembro se tinha esposa, mas eu lembro que tinha alguns outros profissionais juntos. E o dono da empresa, né, um médico bem famoso, bem conceituado na cidade, ele teve um momento que ele virou para mim e falou assim: olha, o que nós estamos precisando aqui é o seguinte, nós batemos muito nos médicos, teve algumas mudanças, algumas coisas que nós tivemos que fazer, e nós batemos muito neles. Agora a gente está precisando de alguém que junte os cacos, né? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei bem impactada com aquilo que ele estava falando, né? E quando eu procurei investigar e entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? Me pareceu que era muito mais, assim, até onde eu pude levantar as informações e em cima daquilo que ele foi trazendo, né? Que ele queria muito mais uma atividade em grupo, né? Onde pudesse ter um papel ali de curar as feridas ou de poder dar uma amenizada na situação, do que realmente de cuidar daqueles profissionais, né, e também de ter uma atenção diferenciada para eles. Nessa época, já faz mais de 10 anos, eu não trabalhava com saúde mental no trabalho. Eu trabalhava com desenvolvimento, né, de lideranças, de equipes, trabalho ainda, mas o meu foco era mais desenvolvimento de lideranças, equipes, enfim. Talvez se fosse hoje, eu poderia propor, né, um trabalho de clínicas psicodinâmica do trabalho, apesar que não sei se funcionaria, porque as clínicas, o próprio funcionário, né, é que escolhe participar ou não. Isso é um pré-requisito para você trabalhar com clínicas psicodinâmicas do trabalho. E tem uma outra variável também que eu penso que a categoria de médicos é uma categoria que é bem desafiador trabalhar com eles, né? E se eles tinham vivenciado uma situação onde eles não foram respeitados e talvez até violentados, né? Porque se ele falou que ele bateu, agora queria alguém que juntasse os cacos, eu fiquei imaginando o que deve ter acontecido, mas também não tinha muita abertura para eu perguntar para ele assim, o que foi? O que foi esse bater? Né? Enfim. Porque tem algumas questões, assim, algumas situações, né, que eu particularmente, eu tomo muito cuidado para não ser invasiva, até onde eu posso perguntar. Talvez uma outra colega até perguntaria, mas o que ele me passou e o que eu percebi foi o suficiente para eu perceber que não ia dar certo, que não era para mim aquele tipo de trabalho, que eu poderia até, de repente, virar o bode expiatório da história, né? Esses médicos poderiam canalizar para mim toda a raiva e toda a bronca que eles estavam ali em relação à empresa, à organização, enfim. E não sentir também, por parte desse diretor, desse proprietário, né, desse empresário, algo que fosse realmente no sentido de promover uma mudança, de promover um desenvolvimento, de aprofundar, de ouvir esses profissionais. Não, me pareceu pela fala dele, mas assim, olha, vamos ficar aqui, né, no superficial, vamos dar uma minimizada nessa situação, você, né, entra com esse trabalho, escuta,
como se assim, olha, vai lá, eles vão poder fazer uma catarse e fica tudo bem, né? E aí eu virei para esse empresário, né, para esse médico, e falei, olha, doutor, eu acredito que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer esse trabalho. Eu agradeço o seu contato, agradeço, né, o convite de estar aqui conversando, conhecendo, enfim, mas eu acredito que eu não sou a profissional indicada para fazer esse trabalho. E aí eu disse não para esse, né, empresário. Que veja, em termos de recursos financeiros, ele teria condições de pagar? Tranquilamente teria, né? Porque área médica, uma empresa muito grande, muito famosa, que faz muito, assim, ela é uma das referências, né, nessa área, na cidade em que ela atua, enfim, acho que não seria problema financeiro. Se eu pensasse só nessa perspectiva da grana, né, de quanto que eu vou ganhar, eu aceitava, vou lá, faço o meu trabalho, não importa muito como que vai ser, o que vai ser, ganho o meu e tá tudo certo. Mas é aí que eu quero conversar com você, né, sobre esse tema que é quando não é estratégico e vai até garantir o sucesso para você na consultoria. Porque você precisa pensar a tua carreira não de uma forma, e mesmo você sendo consultora, né, digamos que você, eu sou consultora profissional autônoma. Sim, mas é uma carreira, né? Você precisa pensar a sua carreira não de uma forma imediatista, você precisa pensar a sua carreira a médio e longo prazo, né? O que você faz hoje vai estar construindo a sustentação, né? E aí a sustentabilidade, a sustentação da tua carreira a médio e longo prazo, a tua carreira para o futuro.